Eu me lembro do dia em que eu cheguei pra comentar com ele, um tempo depois do fato acontecido, e eu me vi um pouco surpresa diante da reação. Foi uma reação de surpresa, né? Uma reação até um certo ponto negativa. A gente julga, e eu julgava naquele momento, que Daniela era uma pessoa extremamente forte, né? Consciente, que tem uma mente muito aberta e forte. Quando você ouve dessa pessoa que ela pensou em tirar a própria vida, isso nos causa um choque, porque no momento a gente pensa que essa pessoa fraquejou. Pensar em dar fim a algo que eu acreditava que poderia ser o fim do problema, no meu caso foi relacionado ao trabalho. Eu sou efetiva na polícia penal. Foi uma jornada, uma construção, uma somatória de acontecimentos que a gente vive. Por exemplo, assédio sexual, assédio moral. São pontuações que a gente releva. Fala, não, eu não vivi isso foi só uma coisa que eu ouvi e não fez sentido, eu consigo superar. E os anos vão passando e você supera um ano, você acha que superou o outro. E não é um cenário fácil de adaptação devido à própria complexidade do trabalho, das pessoas, da dinâmica, do ambiente que é muito pesado. Enfim, e perceber e vivenciar tudo aquilo e ficar claro que cada pessoa vai lidar de uma forma. E por vários momentos eu acreditei que eu daria conta. Então, ao longo dos anos, eu acreditava que eu tinha vencido um ano. E quando eu me dei conta, eu realmente vi que certos acontecimentos, por mais que seja um sistema que a gente sabe que só vai ter mudanças positivas por muitos anos para chegar num padrão ok de dignidade humana, enfim, de princípios realmente constitucionais, eficazes, até lá, a coisa vai acontecer. Cada pessoa vai continuar lidando de uma forma. Quando eu me dei por mim, eu vi que realmente é como se eu tivesse com uma viseira. Foi acumulando até que eu acordei pra pensar. Sabe quando uma pessoa tá vivendo num relacionamento abusivo e ela fica arrumando justificativas pra justificar o relacionamento abusivo? E por anos eu justifiquei o relacionamento abusivo que eu tinha no trabalho. Eu presenciava, tentava lidar com coisas que, pra mim, não tem como estabelecer uma convivência diária com certos acontecimentos. E isso sim que me fez chegar e ter um staff. Parece que eu entrei num túnel do tempo, em que um momento grande, como se fosse uma câmera lenta, e ali passou tanta coisa na minha cabeça e ao mesmo tempo eu sentia como se efetivamente eu já estivesse projetando a falta da dor, que eu não teria que encarar as pessoas, que eu não teria que compartilhar isso com alguém, eu iria me sentir culpada, frágil, vulnerável. Ouvi coisas assim desse tipo também, que não adianta eu ter o conhecimento que eu tenho ou estar no lugar que eu estava, que se eu não tomasse determinadas atitudes, eu não seria alguém, eu não seria uma pessoa condizente com o que eu estaria ali representando, passando. Depois de ouvir isso, depois de um tempo, a gente começa a sentir que essa é uma situação que pode sim acontecer, mesmo com pessoas esclarecidas, fortes, e que o momento pode fazer com que a pessoa pense nessa situação. Que isso não diminui nada essa pessoa. Precisa ter muita força, passar por situações em que as pessoas às vezes pensam numa forma definitiva de resolvê-las, né? Às vezes a pessoa está mergulhada em problemas, mergulhada em situações difíceis, e o outro consegue julgar isso de uma forma errada. É muito difícil. Hoje, vendo tudo o que se passou, eu penso que foi sim um momento de muita reflexão por parte dela, e que isso merece muito respeito. E por isso que no dia 10 de setembro, que é o dia de prevenção ao suicídio, é importante a gente falar sobre isso, porque quem já passou por isso, quem já teve isso na cabeça, quem já tentou um ato contra a própria vida, sabe que até mesmo é complexo para você compartilhar, para as pessoas conseguirem alcançar ou ter mínimo de empatia e ter um acolhimento de forma mais leve, sem julgamentos, um acolhimento sem críticas. Ainda mais quando vem respaldado desses fundamentos. Você é uma pessoa estudada, você é uma pessoa que tem tudo, você é uma pessoa da mente aberta, você é uma pessoa que sabe sobre a mente, você é uma pessoa que já passou por muitas coisas na vida. Exatamente esses argumentos que faz com que a pessoa se feche ainda mais e não compartilhe aquele momento sensível, difícil, complexo, submerso, escuro. Pensamentos negativos, situações delicadas, fases difíceis todos nós passamos, mas cada um é cada um, né? As dores internas, as situações que a gente passa, cada um passa do seu jeito. E a gente não consegue julgar o que o outro sente. No caso dela, existem os predicados, as situações anteriores que realmente levam a coisa a ficar mais pesada. Ela é mulher, ela é negra, ela trabalha num ambiente extremamente machista, ela trabalha num ambiente de sobrecarga extrema. E a gente não consegue se colocar no lugar dela, porque só quem passou isso foi ela. Daí vem o alerta, né? A gente não julgar, achar que o outro está fazendo uma bobagem ou cometendo um crime contra si mesmo. E cada um tem a sua dor. Essas dores são próprias da pessoa. E ela é que vai ter que conviver com elas. É um tempo
pra gente poder compartilhar. Mas compartilhar e falar sobre isso é o que pode mudar as estatísticas e diminuir o alto índice de suicídio que a gente tem no Brasil. E aproximadamente 3, 4 pessoas por dia tiram as suas vidas, de acordo com as pesquisas mais recentes. Essas pessoas, elas não se abrem por isso, porque elas têm vergonha, não é nem vergonha, mas elas não querem, porque já tem muita coisa pra sentir, elas não querem sentir o peso da crítica, do julgamento, do dedo apontado, do porquê. Já que você escolheu isso, já que você escolheu essa profissão, já que você escolheu esse relacionamento, já que você... por que você não dá conta? Então são muitos questionamentos e essas pessoas sabem que elas vão enfrentar. Então, se tudo se tornar mais leve, se as pessoas tiverem consciência pra falar sobre esse assunto, isso não mais seja um tabu, que seja algo a acrescentar, ajudar essas pessoas a fortalecer a mente, a buscar profissionais da área, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, enfim. Procurar ajuda porque você não está sozinho. Não, nunca. Cada dia que eu venho aqui, que eu consigo compartilhar um pouco disso com vocês, um pouquinho de peso, uma sensação de alívio por falar sobre, por saber que vários sistemas, porque não é só a segurança pública, a educação, os trabalhos privados, os relacionamentos, vários desses lugares ocupam o grande cenário de pessoas que tentam suicídio. Poder falar disso aqui com vocês, pra mim, é muito libertador. E saber que, apesar de, eu busco viver cada dia melhor, claro que fazendo a minha parte, dentro do que eu compartilho aqui com vocês do meu método, porque se não fosse isso, realmente, eu não teria dado conta. E eu agradeço a vocês que ficaram aqui no vídeo para ouvir um pouquinho disso. Se vocês conhecem alguém que já passou por essa dinâmica, que é algo mais complexo, que necessita um pouco mais de atenção, compartilhe o vídeo, às vezes a pessoa ouvir e saber que mais pessoas passam por isso, né? Eu sei que é um assunto que nem todo mundo gosta de abordar de uma forma mais aberta, mas comenta aqui, eu também, ou algo assim, que a gente tem um material pra gente poder compartilhar com vocês, se vocês quiserem compartilhar o vídeo também. E é isso. É isso, gente. Levem a sério e, se precisarem, Daniela está aí. Um abraço, gente. Um abraço a todos.